Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui de novo toda semana. Essa noite temos aqui marcado para o nosso encontro o tema que é a passagem do plano corporal para o plano espiritual. Esse é um nome eufemístico, né, de um trabalho muito legal que eu participo e tem os temas, e esse é um tema que tem um nome com muito eufemismo, né, para dizer da passagem do plano corporal para o plano espiritual, ou seja, o desencarne ou a morte, aquilo que a gente acaba tendo muito medo. Então, a ideia é que a gente desenvolva esse tema hoje de uma forma tranquila, sem maiores problemas, para compreender um processo. É um processo como tudo que temos na nossa vida, né? Então, a ideia é justamente pensar no processo, na preparação e nesse auxílio para o nosso desencarne. Então, essa frase que estava aí na chamada do nosso vídeo, aquela que está no cemitério Père Lachaise, lá onde está enterrado Kardec, no túmulo do Kardec, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei, é o que resume um pouco e nos dá o sentido do desencarne, dessa transformação que a gente tem de estado, que é nosso estado de desencarne, da mudança para o plano espiritual. Afinal, a gente não deveria ter medo da morte, porque se tem uma certeza na vida é que nós iremos morrer ou desencarnar. Essa é a única coisa da qual não conseguimos fugir. Dizem que pagar imposto também é uma dessas que a gente não escapa, mas a morte, com certeza, é essa da qual nós todos não podemos escapar, ela chegará e faz parte, né? Isso é a ideia que a gente trabalha esse tema para ver que isso faz parte, que é uma mudança, que é um assunto natural e normal na vida de qualquer um de nós, né? Então, vamos pensar na morte, no processo do desencarne, primeiro como aquilo que a gente pode fazer para que ela seja melhor, né? O que a gente tem que pensar é como é que nós vamos estar nesse momento, o que isso significa, como é que essa passagem vai ser. E muito do que vai acontecer nesse momento da passagem, ser melhor ou ser pior, tem a ver com aquilo que nós fazemos ao longo da nossa existência toda. Então, para falar desse tema, o Livro dos Espíritos, entre outras questões, traz aqui algumas questões que são aquelas que em 1850 e pouco foram feitas por Kardec e a gente continua fazendo até hoje, né? 149, em que se torna a alma no instante da morte, né? Então, assim, todas as teorias do que acontece e tal. Então, para o espírito é muito claro, volta a ser espírito e retorna para o mundo espiritual. Nós estamos num ciclo, nós estamos encarnados e desencarnados, às vezes, cada vez num estado, e isso é um ciclo absolutamente normal. Outra grande preocupação também está na questão 155, que é como se opera a separação da alma e do corpo, né? E como é que é esse momento? Então, nesse momento, na verdade, é o rompimento dos liames. Você tem a alma que está encarnada e ela vai desencarnando, o fluido vital vai minguando, né, numa morte natural, num processo de desencarne, que não seja um desencarne abrupto. O liame vai se rompendo, o fluido vital vai indo embora. Quem já teve a oportunidade de estar alguém nesse momento de desencarne consegue compreender bem que é um processo absolutamente natural. É como se a velhinha fosse apagando e você vai ficando sem vida, e seu espírito segue e seu corpo vai sofrer aquela transformação. Então, a outra pergunta também que está no Livro dos Espíritos e que continua se fazendo até hoje, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? E aí tem uma resposta um pouco mais elaborada, e que diz que, olha, o corpo é uma máquina impulsionada pelo coração. Então, enquanto ainda tiver o volume de sangue transitando pelo corpo, ainda tem algum tipo de movimento. Então, a alma pode ter se desligado, aquele liame foi embora, mas tem aí uns últimos segundos, uns últimos momentos, onde existe uma máquina encerrando o seu ciclo de funcionamento e que vai parar. Então, a outra pergunta que ainda consegue nos assolar é, no momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração, um êxtase que lhe faz interver o mundo para o qual regressa? E a resposta é, por vezes, sim. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas que tiveram ou experiência de quase morte, ou em vários livros espíritas que vão contando. E, assim, quem já esteve ao lado de pessoas que estão desencarnando, você tem mesmo a sensação de que, às vezes, eles estão olhando, estão conversando, estão buscando coisas com pessoas que não estão presentes ali. Então, existe esse intercâmbio e a gente vai falar um pouquinho dessa situação aqui na noite de hoje.
Então, o mais importante que a gente precisa compreender é que o nosso caminho até o desencarne vai depender da nossa conduta, como nós caminhamos, como nós chegamos. O problema não é o momento do desencarne, o problema, a dificuldade não é o desligamento da alma do nosso corpo, mas em que estado chegaremos lá nesse momento, né? Ele vai chegar, então a gente precisa pensar na melhor forma de atingirmos esse ponto. Então, a morte é uma mudança de estado. Como nós falamos já na outra exposição sobre as leis de destruição, não existe nada que seja destruído no mundo. Tudo é transformado. E na morte acontece o mesmo, né? Ela só é um caminho que vai levar a gente para uma ascensão espiritual, vai levar para um outro lugar. Então, é só uma transformação. Não existe o fim, a morte não é o fim. A morte é uma ascensão espiritual, é uma transformação. Então, se a gente imaginar, no momento da encarnação, né, estamos todos felizes aqui. Existe uma mãe que está lá com a sua barriga, a gente está acompanhando o pré-natal, toda aquela festa, a família toda em volta. No dia que está marcado o nascimento, as pessoas vão à maternidade. Hoje, até exageradamente, existe aí um negócio muito televisivo, um negócio completamente aberto, um pouco exagerado de mostrar o momento do parto. Tem algumas coisas, alguns exageros, mas se a gente tirar esses exageros, a família toda está ali envolvida, esperando. Então, aquele ser que está chegando ali é um bebê que muito esperado, muito aguardado, que tem laços com as pessoas que aqui estão, então todos estão esperando. É uma grande alegria. Quando nasce o bebê, é uma alegria para todos, para a família, para os pais, para aqueles que estão ao seu redor. Se a gente pensar no desencarne, a situação é exatamente o contrário, né? A mesma situação, só que no sentido inverso. Então, vamos imaginando, vamos pensando em quantas pessoas queridas já desencarnaram, né? Quantos parentes, quantos amigos, aquele avô, aquela avó, aquele tio, todas aquelas pessoas queridas, amigos que partiram antes de nós por outras situações e que têm uma relação forte conosco, que nós sentimos aí um grande apreço, temos vontade de encontrar, eles também. Isso tem uma troca, essa relação permanece, então, no momento do nosso desencarne, podemos estar aí sendo aguardados por todas essas pessoas. Então, quando nós desencarnamos, na verdade, nós estamos nascendo para o mundo espiritual. Então, deve ter um sentimento de tristeza também no momento da reencarnação, porque as pessoas são desligadas daquela convivência que tinha naquele momento. Aqui é o inverso. No nascimento festejamos, e no desencarne quem festeja é o plano espiritual, os nossos amigos que estão lá. Então, se a gente conseguir compreender esse movimento de encarnação, de reencarnação, das várias existências, da forma da alegria que a gente está fazendo ao desencarnar também, para voltarmos para a pátria espiritual, encontrarmos pessoas queridas e muito importantes no nosso desenvolvimento, se a gente conseguir entender isso, a gente consegue entender que morrer não é um fim e é um renascer, e é isso que faz com que dê sentido a esse ciclo de reencarnação, de oportunidades de crescimento e de desenvolvimento que a generosidade divina nos deu. Então, o que a gente tem normalmente de medo, é muito difícil falar da morte, né, ou do desencarne, porque a gente tem um sentimento de perda. A gente está dizendo, olha, mas como é que isso funciona, né? Como é que eu vou embora e não vou encontrar ninguém, eu vou perder todas essas relações, né? Cadê as pessoas que dizem, como é que eu não vou conviver nesse mundo aqui dessa forma que eu sei viver? Porque é isso mesmo, porque nós não sabemos como faremos essa convivência, mas ela continuará existindo, quer dizer, não é uma desconexão total com as pessoas que estão ligadas aqui, né? Se a gente olhar o desencarne, a nossa vida com a nossa visão espiritual, nós vamos perceber que não há perda nenhuma. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, nós estamos aqui para nos desenvolvermos, estamos aqui para melhorarmos. E a gente melhora intimamente, a gente melhora as nossas relações, a gente melhora as nossas relações de convivência. Então, cada experiência que nós temos, cada possibilidade de encarnação, de reencarnação, os laços que nós traçamos aqui e apertamos com todos aqueles que estão ao nosso redor, eles só vão aumentando, só vão se fixando, e a gente só vai conseguir melhorar essa relação. Então, é relação, porque tanto é essa relação que, como falamos, no momento do desencarne, aqueles que seguiram antes de nós para o plano espiritual estão lá, ansiosos,
para nos aguardar e para nos encontrar. Então, se a morte é um incidente natural e necessário para a nossa vida, porque o que aconteceria se nós não desencarnássemos? Né? Nós estamos vivendo num corpo material, né? Um corpo material que tem tempo. É lógico que hoje a gente tem uma medicina muito avançada, hoje a gente tem uma série de questões aí que favorecem a nossa longevidade, mas inexoravelmente nosso corpo, a nossa matéria vai se desgastando. Todo mundo sabe que depois que passa dos 20 anos, como nós, assim, começa a doer aqui, é mais difícil, uma dor, um incômodo aqui, um incômodo acolá. Então, nós podemos viver muito tempo, mas seguramente vai diminuindo, lógico. O nosso pensamento, as nossas capacidades intelectuais podem até sermos mais sábios ou mais experientes, mas isso também, o nosso cérebro também vai passar num processo de degeneração e, inexoravelmente, nós vamos definhar. Então, se nós não morrêssemos, se nós não desencarnássemos, o que iria acontecer? Nós iríamos perder a condição de progresso, porque a nossa matéria, nós estamos aqui para cuidar do nosso espírito, mas com essa matéria. E a nossa matéria tem prazo de validade. Ela precisa se transformar e voltar para a natureza depois de um certo tempo. Então, o nosso crescimento estaria muito, muito comprometido. Por isso que nós temos que passar por esse processo, até porque, como sabemos, a gente tem várias experiências, a gente tem várias oportunidades, existem vários mundos habitáveis, e nós estamos nesse que está de acordo com o nosso grau de moralidade. E se nós vamos melhorando, nós temos que partir para outros mundos. Então, o processo de desencarne, o processo de passarmos pelo mundo espiritual, é necessário e faz parte dessa transformação, dessa melhoria e do nosso crescimento. Bom, se a gente consegue entender, então, esse processo natural da morte, né, como um passo natural da nossa vida, por que a gente sofre por isso? É porque a gente ainda não sabe muito bem qual a melhor forma de conduzir esse processo para que essa naturalidade, essa tranquilidade nos encontre no momento do desencarne. Né? Tudo volta ao ponto da nossa compreensão da trajetória dos espíritos. Se nós entendemos, né, que nós somos espíritos, que chegamos aqui para nos fortalecer, para ter as nossas experiências, e que isso tudo se dá com a nossa melhoria moral, né, que nós estamos desenvolvendo aqui nosso caráter, a nossa capacidade moral, as habilidades físicas, intelectuais, tudo isso a gente tem. Tem pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, muito fortes, muito habilidosas, mas que tem um componente moral que não atende. Então, ele está num desenvolvimento da parte que importa, que é o do nosso desenvolvimento moral, ele está mais atrasado. Então, nós estamos aqui para trabalhar o nosso lado moral. Então, uma grande dica, né, é a gente pensar que, compreendendo esse mecanismo, essa necessidade de melhorarmos a nossa capacidade moral é o que vai nos levar num momento mais tranquilo da nossa passagem. E necessariamente passa esse melhoramento moral para pensarmos nas questões espirituais, para termos as nossas relações com o espírito, entender a vida com essa amplitude do espírito, das várias etapas, das várias relações, da nossa transformação. E se nós conseguimos compreender isso, a gente vai mais adiante. O que muito atrapalha o desenvolvimento, o que muito atrapalha as pessoas que desencarnam e que sofrem nesse momento, é o não conhecimento dessa evolução espiritual, dessa necessidade da evolução espiritual. São as pessoas que estão muito marcadas pelo materialismo, muito ligadas a esse mundo material, e que sofrem muito no desencarne porque não conseguem compreender a passagem. Então, para aqueles que trabalham, né, em trabalhos de desenvolvimento mediúnico, têm a possibilidade de atender, né, os espíritos sofredores que aparecem nesse momento, não é incomum que eles cheguem aí reclamando muito de como assim, por que eu não fui atendido? Ou, nossa, como é que eu vou embora? Está aqui, agora o que vão fazer com o meu patrimônio? A minha família toda vai acabar com esse patrimônio que eu coloquei, mas como assim? Eu criei esse patrimônio, minha filha casou e está entregando tudo para o marido, minha mulher casou de novo, está entregando para outro. Então, esse espírito, infelizmente, passou nesse momento e não conseguiu compreender. Então, ele está completamente ligado com as questões materiais e isso impede que ele chegue naquele momento da transição e compreenda que ele cumpriu a etapa dele aqui na Terra, vai para o plano espiritual, vai se desenvolver de outra forma, vai retornar para a Terra ou para outro lugar que ele mereça e vai seguir
nessa trajetória, junto com aquela família espiritual que ele foi angariando ao longo do tempo. Então, é muito importante essa postura que tenhamos na vida de, assim, é óbvio, estamos num plano material, nós queremos os bens materiais, nós temos o direito de ter todas essas coisas, inclusive para poder dar conta dos nossos compromissos. A gente tem um compromisso espiritual aqui para fazer, para levar adiante, para cumprir, a gente precisa também de recursos materiais para isso. Então, não é incorreto que você tenha as suas necessidades materiais, a sua busca pela questão material, mas ela não pode ser o fim do seu, né, o fim total dos seus sentimentos ou daquilo que você deseja. Isso é uma parte, né? A gente tem que olhar a questão material como um instrumento para que a gente tenha tranquilidade para cuidar da nossa vida espiritual. Então, essa postura que a gente tem aí de ficar muito ligado às coisas materiais nos atrapalha. E a gente precisa pensar também, nesse momento do desencarne, né, uma coisa complicada é que, às vezes, a gente chega no velório e esse velório acaba virando um evento social. Você imagina o espírito desencarnado, sofredor, que está ali precisando de receber alguma oração, né, sentimentos verdadeiros daqueles amigos, da família, e no fim vira uma grande roda de piada, uma grande roda de conversa fiada. As pessoas vão lá para bater o ponto socialmente para dizer que não deixaram de ir a tal lugar. Então a gente precisa pensar nessas considerações. Quando nós tivermos, né, naquele momento da celebração, da passagem de alguém para o plano espiritual, temos que ter o respeito, temos que orar. Essa pessoa, por mais evoluída, por melhor que ela seja, ela está ali aguardando um pensamento de amor, um pensamento caridoso, uma prece fervorosa, porque é isso, uma mudança, tem uma quebra, a gente entende o momento, mas a gente precisa se portar melhor. Então, precisamos nos vigiar um pouquinho para que possamos agir de uma forma muito melhor. E o que a gente também não pode deixar de pensar é que esse momento de transição traz realmente uma tristeza para aqueles parentes que estão aqui. A gente é normal, né? Eu compreendo toda a transição, eu compreendo todo esse movimento, eu compreendo a necessidade, mas, enfim, é isso, é perder um ente querido. E você tem uma perda momentânea. Então, que a gente possa chorar, que a gente possa sentir uma saudade, como alguém que viaja, né? Se você tem um parente que vai morar no exterior, vai morar em outro lugar, você perde o contato, tudo, você tem lá uma tristeza, você perde, você muda o seu sistema de convivência com essa pessoa, então é normal que você sinta. Mas a gente também precisa pensar nisso, que a gente sinta essa dor, mas que essa dor a gente consiga revertê-la, né, com orações, com pedidos para esse ser querido que foi para o plano espiritual, que a gente possa levar um conforto para ele, que a gente possa levar esse pensamento de que nós entendemos que ele não acabou, que a nossa vida continua e que estaremos juntos em breve numa nova jornada. Então, a gente pode chorar, a gente pode lamentar, mas no mínimo possível, porque o que essa pessoa precisa, esse ente querido que desencarnou precisa, é que nós estejamos lá ao lado dele, fazendo as orações, levando o conforto e reforçando esse vínculo, né? Nossa compreensão de que esse vínculo não rompeu, que nós seguimos aí como uma grande família espiritual, com várias ligações, e que a nossa relação ainda vai muito, muito mais longe. Então, a gente não pode esquecer, né, algo para nos consolar nesse momento também, é lembrar desse processo, né? Sempre que a gente tiver essa tristeza no momento do desencarne de uma pessoa querida, a gente tem que lembrar que do lado de lá tem várias pessoas felizes, assim como nós ficamos felizes no momento em que nasce os bebezinhos que reencarnam aqui no nosso planeta. Então, se a gente pensar nessa figura, a gente vai lembrar que é um processo natural e que estamos fazendo alegria, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, né? Desencarnaram, e eu sei que lá meus avós, as pessoas queridas, os amigos estavam esperando por eles. Se a gente conseguir fazer essa transição, a gente consegue compreender também a naturalidade e o momento de cada um naquele instante, que é muito natural passar por isso, que isso faz parte da nossa rotina e é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, pensando nessa questão do acolhimento espiritual,
a gente pode usar aí a literatura para nos auxiliar. Então, nós temos aqui o livro Obreiros de Vida Eterna, né, que traz as experiências de André Luiz no socorro daqueles que estão no processo de desencarne. Então, é o capítulo 11 do Obreiros da Vida Eterna, é um capítulo muito legal, e que André Luiz é levado para conhecer como é que isso funciona, para trabalhar desse momento de desencarne. Ele faz uma série de questionamentos ao mentor, como é que isso tudo funciona. Nós vamos olhar para 4 das pessoas que eles atenderam naquele momento, para entender como é importante chegarmos bem nesse momento do desencarne, né? Então, o primeiro que ele trata é o Dimas, que é um trabalhador no serviço de assistência. E ele trabalhou muito tempo com mediunidade, ele teve um trabalho muito grande no bem, e ele sofria de cirrose hipertrófica, estava doente, e ele, quando estava nesse momento próximo do desencarne, ele percebia a presença da equipe espiritual, que ele conversava com ela, recebia o passe, além de ter muitos amigos espirituais ao seu redor. Então, era uma pessoa que estava realmente sentindo conhecia esse movimento, tinha uma elevação espiritual, era alguém que compreendia o mecanismo, conseguia perceber a presença dos amigos, dos mentores que estavam ali trabalhando por ele, e tem um desencarne, apesar de estar sofrendo uma doença que era severa, ele faz um desencarne muito mais tranquilo, né? O outro personagem que é tratado também é o Fábio, que é pai de dois pequenos filhos, e ele está contando para os filhos que a morte não existe. Ele está dizendo que, né, a alma continua, que nós não acabamos, tudo isso que falamos nesse momento. Então, ele vai chegando ao final da sua existência aqui na Terra, explicando, né, antes de desencarnar, ele está explicando para os filhos que o pai vai partir, mas que ele vai partir num sentimento natural, uma condição natural, e ele não tinha nenhuma mediunidade, mas era um trabalhador muito atento aí na seara do bem, fazia a prática do evangelho no lar e também encontra um desencarne que é muito favorável. O terceiro personagem é Albina. Ela era uma pessoa, senhora de idade, que tinha lá uma moléstia do coração, ela professava a fé presbiteriana e ela fazia todas as tarefas do evangelho. Então, ela vivia lendo o evangelho, né, quando ela sentia necessidade, né, ou deprimida, ou alegre, ou com dor, ou passando a dor, ela sempre buscava o conforto, né, na palavra, no evangelho, e ela não tinha nenhuma sensação, não conseguia perceber a equipe espiritual, mas com toda aquela energia fluídica ao lado dela, daqueles amigos, daqueles mentores que estavam cuidando do seu desenlace, ela recorria ao evangelho, então ela interagia, mesmo que sem ter esse conhecimento da presença dos espíritos, ela acabava interagindo, buscando a palavra do evangelho e fazendo a leitura. E o outro personagem que ele nos fala é o Cavalcante, que era um católico fervoroso e que tinha problemas no duodeno. Era uma pessoa muito boa, tinha muitos amigos em casa desencarnados, ele fazia o bem para todos os lados, mas ele era desprezado pela família porque ele não se preocupava com a questão material e ele não tinha esse conhecimento. Embora fosse católico, fosse fervoroso, tinha compreensão de Deus, ele não compreendia esse mecanismo da reencarnação, dessa transição. Isso para ele não era um momento claro. Então, existe aí toda uma narração muito bonita, porque vai contando dos amigos que estão lá tentando auxiliá-lo no desencarne, ou minimizar a sua dor nesses momentos finais, e tem um problema muito grande, porque ele não consegue perceber, é uma dificuldade, os espíritos estavam ali auxiliando, mas é difícil até receber o auxílio porque ele não se encontrava aberto. E não era uma pessoa de fé, não era uma pessoa má, mas era uma pessoa que não estava preparada para esse momento, até por não conhecer esse mecanismo. Então, essa é uma situação que a gente deve pensar o quanto nós estamos nos preparando, o quanto nós estamos nos abrindo, o quanto nós estamos compreendendo esse mecanismo. E para que a gente possa encerrar, eu vou trazer aqui uma frase de Leon Denis, que tem no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que acho que dá uma resumida desse objetivo que a gente tem na vida, para nos prepararmos para o momento inevitável do nosso desencarne, para que ele seja uma boa transição para o mundo espiritual. Então, o que diz Leon Denis em resumo, o melhor meio de conseguirmos uma morte suave e tranquila é viver dignamente, com simplicidade e sobriedade, é viver uma vida sem vícios nem fraquezas, desapegando-se antecipadamente de tudo o que nos liga à matéria, idealizando nossas existências, povoando-a
povoando-a de pensamentos elevados e ações nobres. Então é isso, às vezes a gente não consegue, a nossa evolução, né, espiritual ainda não é tão grande, mas esse roteiro, a gente sabe o que fazer, então que a gente consiga se empenhar nesse momento, consiga preparar para isso e consiga estar pronto para o momento do nosso desencarne, numa situação de tranquilidade, numa situação de equilíbrio, uma situação para possamos ser recebidos com alegria no plano espiritual. E esse tema veio para a gente tratar dele, porque estamos nesse momento, nessa pandemia, a gente tem falado da morte, ela nos assusta, então, que a gente possa refletir no meio de tanta dor, como esse é um processo natural e como ele pode ser melhorado e qual o respeito que nós temos que ter, qual o tipo de pensamento favorável a tantos irmãos que estão desencarnando nesse momento ao redor do mundo todo. Então, que a gente possa seguir o nosso caminho, sigamos aí a indicação de Leon Denis e vamos buscar a nossa transição de uma forma muito organizada, harmoniosa e amorosa. Então, vamos encerrando por hoje, e aí fica o convite para a próxima semana. A Flávia vai tratar da visão espírita da criança na próxima semana. Tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima semana.